Bom dia, queridos. Prazer estar com vocês novamente nesta manhã de sexta-feira, 14 de junho de 2024. Conforme prometemos ontem, vamos dar continuidade a uma série de estudos falando sobre a volta de Cristo. Nós falamos ontem que a volta de Cristo se dá de duas fases, né? Ontem a gente fez uma abertura, uma introdução falando sobre isso, que ela vai se dar do primeiro arrebatamento, depois de 7 anos vem então a volta visível. Então nós hoje vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. E é um evento, como eu falei ontem, é o próximo evento no calendário de Deus, é exatamente o arrebatamento da igreja. E a Bíblia não nos fala o dia, nem a hora, nem o ano, nem o mês, nós não sabemos, Deus sabe, né? Lógico. Ele sabe exatamente a hora que Cristo vai voltar. Ele sabe. Então, mas a Bíblia nos fala de algumas características dos últimos dias, né? Fala o que realmente vai estar acontecendo com a humanidade. E quando você conhece a palavra de Deus, quando você está vendo os sinais, vendo os acontecimentos, lendo a palavra, você vai perceber que essa vinda está bem próxima, realmente bem eminente, né? Então aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo fala a Timóteo o seguinte, ele fala da impiedade dos últimos dias. Então ele diz assim, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também desses. Então, essas são as características dos últimos dias. Como vai ser realmente as pessoas, como serão. Queridos, o que a gente tem visto hoje? Vamos tomar por base a nossa nação brasileira. Há algum tempo, de 2 anos para cá, a gente tem visto a impiedade imperando, a injustiça, né? A gente tem vivido uma insegurança jurídica enorme, não se tem mais credibilidade na justiça. As pessoas que deveriam guardar a lei, que deveriam cumprir e proteger a Constituição, estão fazendo as coisas como eles mesmos acham que deve ser feito. E a gente observa que, se você estiver ligado, você vai perceber que são pessoas inocentes presas, pessoas inocentes perseguidas, e as pessoas bandidas, realmente, pessoas perigosíssimas, né? Estão sendo soltas, estão soltos aí, pessoas que foram condenadas a mais de 400 anos pela Lava Jato, estão livres, leves, soltos, curtindo a vida, tá entendendo? Então, isso tudo são sinais, né? Quando a gente volta no tempo de Noé, a gente percebe por que Deus destruiu o mundo naquela época com o dilúvio, né? O pecado chegou a um nível que Deus não suportava mais. Hoje Deus não vai destruir, né? Hoje Ele não vai destruir dessa forma, mas Ele vai tirar os seus, Ele vai arrebatar os seus, né? Hoje, por exemplo, o homem, nós somos salvos pela graça. Isto porque nós estamos vivendo na dispensação da graça, que significa um favor imerecido. Nós não merecemos o amor de Deus por nós, mas é um amor incondicional. Então Deus nos ama de tal maneira, nos amou, que deu o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar, para que nós não fôssemos para o inferno, mas que nós tivéssemos a vida eterna. Só que esse período da graça, essa dispensação da graça, essa porta da graça, ela está se fechando a cada dia. E quando é que ela vai se fechar? Exatamente no arrebatamento da igreja. Você lembra que Noé passou mais de 100 anos construindo uma arca, mostrando para as pessoas que Deus ia destruir o mundo. As pessoas brincavam, zombavam, a Bíblia diz que eles casavam, davam-se em casamento, bebiam, dançavam, faziam tudo aquilo e não estavam preocupados com o que Noé pregava, com o que Noé dizia. E a Bíblia diz que de repente veio o dilúvio e eles pereceram. Todo mundo praticamente sabe disso, né? Aqui, queridos, na expressão da graça,
a gente, como eu falei anteriormente, nós somos salvos pela graça. Essa graça vai terminar, ela vai findar exatamente com o arrebatamento da igreja. Aí depois disso ainda vai vir, as pessoas hoje são salvas pela graça. Deus ainda vai, pela sua infinita misericórdia, ainda vai salvar milhares e milhares durante o período da tribulação. Né? Você pode dizer, pastor, como é que Deus vai sim? Lá no capítulo 7 de Apocalipse, João, um ancião perguntou para João, viu uma grande multidão, muitas pessoas de línguas, nações, de várias pessoas aí. Aí o ancião pergunta para João, estes de roupas brancas, quem são e de onde vieram? E João disse, Senhor, não sei, tu sabes. Aí o ancião diz assim, estes são os que vieram da grande tribulação. Então, mas não é o assunto de hoje, tá? Mas a gente vai para o próximo assunto, a gente vai chegar lá. Então, hoje a pessoa é salva pela graça, quando ele reconhece que ele é pecador. Não porque peca, né? Mas ele peca porque é pecador. Quando nós reconhecemos o nosso estado, que nós herdamos o pecado de Adão, e que o pecado de Adão ele contaminou toda a raça humana. Então, quando o homem reconhece que Deus nos ama de uma maneira tal, né? Que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Quando o homem entende que Jesus, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, queridos, quando o homem reconhece isso, ele vai realmente, logicamente, e ele confessa a Jesus, Senhor, eu sei que eu não sou digno, eu sei que eu não mereço nada, eu só mereço o inferno, mas eu não quero ir para lá, o Senhor morreu para mim não ir para lá, e eu realmente quero a tua salvação, quero te receber, eu quero te confessar como meu Senhor, como meu Salvador, quero ter o Senhor no meu coração, na minha vida. Então a pessoa foi alcançado pela graça. E são exatamente essas pessoas que vão ser arrebatadas. Né? Algumas pessoas não creem no arrebatamento, mas a Bíblia está bem clara. A gente vai ler aqui 2 textos, mais ou menos 2, e comentar outros que realmente falam a esse respeito. Como eu falei ontem na introdução, algumas pessoas dizem que o arrebatamento vai se dar na segunda vida, quando Cristo voltar, né? Visível, ou seja, depois da grande tribulação. Outros dizem que o arrebatamento vai se dar no meio da tribulação. Mas a gente vai entender aqui que não vai ter sentido, né? Não tem nem lógica. Então eu vou ler aqui os 2 textos para a gente mostrar que fala do arrebatamento. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51, ele fala assim, ó, eis que eu lhes digo um mistério. Olha só, nem todos dormiremos. A palavra dormir significa morrer fisicamente, né? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão, os mortos em Cristo, né? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Já em 1 Tessalonicenses capítulo 5, capítulo 4, desculpem, fala do mesmo assunto, continuando, dizendo assim, o próprio mesmo apóstolo Paulo. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, quanto aos que já morreram, os irmãos em Cristo, né? Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram, aqueles que nele morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, ou os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. É interessante que a gente percebe que muitas pessoas têm medo do arrebatamento. Muitas pessoas têm medo de falar, de ler o livro de Apocalipse, né? Porque
acham que tudo aquelas coisas que vai acontecer ali realmente são para crentes, mas não vai ser, né? Então, não vai ser isso, tá certo, queridos? Então o que vai acontecer? No momento certo, na hora certa, Cristo vai, a trombeta vai soar e os que morreram com Cristo vão ressuscitar e os crentes que estiverem vivos seremos arrebatados, ou serão arrebatados. A Bíblia diz para o encontro com o Senhor nos ares, né? Essa palavra aí, encontro com o Senhor, então o significado dela é ir ao encontro de e voltar com. É ir com Ele, ir até Ele e voltar com Ele, não para a terra, mas de onde Ele veio? Ele veio do céu. Então a igreja vai ao encontro dele nos ares e de lá vai voltar para o céu. Então ali no céu, então vai estar acontecendo o quê? As bodas do Cordeiro. Vai estar acontecendo o casamento do noivo com a sua noiva, que é a igreja, né? Aí você pode perguntar, mas pastor, qual é a igreja? A igreja verdadeira. Eu não estou aqui para citar a igreja, placa de nenhuma igreja. Mas a igreja que vai ser arrebatada é a igreja de Jesus Cristo. Cada ser humano, cada pessoa que reconheceu um dia o seu estado de pecado, né, a sua condição pecaminosa, reconheceu o amor de Deus, reconheceu o sacrifício de Jesus e realmente entregou a sua vida a Ele, né? Então esses serão arrebatados. Quando a gente vê lá no capítulo 25 de Mateus, a parábola das 10 virgens, a gente percebe que 5 foram prudentes, estavam preparadas, capacitadas, né? E entraram com o noivo nas bodas. Mas as cinco nessas não entraram. A gente pode até dividir a igreja verdadeira e a igreja professa, né? Que infelizmente é muita gente se professando crente, professando evangélico, mas a vida de muitas pessoas não condizem com o que eles falam, não condizem com o que eles pregam. Então Jesus não está interessado, né, da maneira como eu estou falando. Ele está interessado no meu viver, está interessado no meu coração, na minha sinceridade. É isso que interessa a Deus. Então a gente está vivendo esse período pré-tribulacional, né? Quer dizer, pré-arrebatamento. Por quê? Próximo, porque os sinais estão aí. A gente vê quantas guerras no mundo, o número de terremotos, a cada ano ele vem crescendo, muito, muito mesmo. Se você fazer uma pesquisa sobre os terremotos que já aconteceram, na década de 40 eram pouquíssimos terremotos, aí foi subindo, agora são vários deles, né? São sinais patentes de que realmente a vinda de Cristo está próxima. E a pergunta é, você está preparado para isso? Você está preparada para o encontro com o Senhor? Como está a sua vida? Quem sou eu para querer pensar em julgar alguém? Mas a pergunta para você refletir: como está a sua vida? Como você está vivendo? Qual é a sua esperança? Onde está realmente o seu olhar? Está aqui na terra ou está em cima no céu? Nós temos vivido de que maneira, de que forma? Como cidadãos, vivendo aqui na terra, mas como cidadãos dos céus, como cidadãos celestiais. Tudo isso, queridos, são atitudes que nós devemos pensar, nós devemos avaliar como eu estou vivendo, né? Cristo está satisfeito com a maneira que eu estou vivendo? Então, a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, cada um, nós não temos o direito de julgar, de condenar quem quer que seja. Longe de nós fazermos isso. Mas nós temos o dever de nos examinar. Como está a minha vida? Eu estou realmente sendo sincero? Ou eu estou vivendo uma mentira? Ou eu estou vivendo em hipocrisia? A Bíblia diz que nós temos que nos santificar. João diz que a vinda de Cristo, na vinda dele nós vamos ser transformados, mas nós temos que viver uma vida a cada dia de santificação, para que nós possamos estar realmente aptos, né, preparados para que Deus realmente esteja se agradando de nós. Então nós vamos encerrar, né, a nossa podcast desta manhã e pedindo a você, se você gostou, isso é importante para nós, importante para que outras pessoas tenham alcance, tenham acesso. Olha, a porta da graça vai fechar.
Então a gente não sabe quando, da mesma forma que o homem não sabe o dia que vai morrer. Então a Bíblia diz, porque o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois segue seu juízo. Mas Jesus diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Só que isso se dá, queridos, quando nós estamos vivos. Depois que morrer, não tem mais saída. Então, se você realmente já aceitou a Cristo, se você já fez essa decisão, glória a Deus. Mas se você não fez, o dia da salvação é hoje. Você pode orar, você pode realmente pedir para Deus, procurar alguém que pode te explicar isso, né? O que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer para me alcançar a salvação, para mim não ser condenado, tá bom? Então, compartilha esse vídeo, compartilha, curte, isso aqui para fazer com que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Também hoje aqui na Barra Nova, onde nós moramos, as pessoas que moram aqui por perto, que estão assistindo, em Marechal Deodoro, Alagoas, nós temos a nossa célula, né? A nossa célula hoje às 20 horas, aqui na Rua José Londino Campos, né? Nossa residência. Qualquer coisa você pode ver no direct da Cláudia Correia ou do Matheus Amaral. E você vai ter acesso às informações necessárias, tá certo? Então que você esteja realmente, possa pensar, possa se preparar para esse grande dia. Tá? Um grande abraço, que Deus realmente esteja te abençoando, te guardando, que você realmente possa alcançar a vitória. Mas vamos orar antes de encerrar. Pai querido e amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus, pelo privilégio, Pai, que o Senhor nos concedeu de mais uma noite de descanso, de mais um dia, Paizinho querido. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que temos de estar aqui, pela liberdade, Pai, que temos de a Tua palavra em nossas mãos, de pregar a Tua palavra, Pai, que esta palavra alcance os corações sedentos, alcance os corações duvidosos, alcance os corações que estão realmente buscando, ó Pai, entendimento, buscando Te conhecer, Paizinho. Oh, meu Pai, que Teu Espírito Santo tenha liberdade de iluminar cada uma dessas vidas, esses corações, essas mentes, para que eles possam, ó Deus, entender a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Paizinho. Aceita, Pai, nessa manhã, a nossa oração. Aceita, Deus querido, Paizinho Santo, a nossa gratidão. E, ó Deus, dá-nos o restante de dia, Deus, guardados e amparados por Ti, no nome de Jesus. Nós oramos agradecidos. Amém e amém. E até o próximo encontro.